giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês a videoaula desta linda peça, um trilho de mesa todo trabalhado no ponto aranha, um ponto muito lindo, bastante pedido aqui por vocês, né? E eu já tenho trabalhado algumas peças com esse ponto aqui com vocês, porém tem o ponto pipoca. E esse não tem, gente, deixando a peça bem mais fácil de trabalhar e super linda. E fica uma peça maravilhosa. Aqui com acabamento eu coloquei esses tacéis, olha que lindo. A minha intenção era colocar bolinhas de madeira, né? Mas como eu não consegui achar, eu coloquei essa mesma, olha. A peça fica linda, você pode tanto trabalhar só com o bico tradicional em toda a volta, ou você pode estar adicionando os tacéis assim como eu fiz, e fica maravilhoso. A nossa peça, ela ficou medindo 1,20 m de comprimento, somando aqui também o comprimento dos tacéis, que eu coloquei dos dois lados, tá? E sem o tassel, ele fica 1 metro, só que você pode trabalhar mais motivos, fazendo com a sua peça fica maior, tá bom? De largura, no meu ponto, ficou 50 centímetros, certo? Bom, aqui nessa peça, eu utilizei o Barroco Max Color Fio 6, na cor Tiffany, que eu adoro, que é a cor 5669. Esse novelinho é de 200 gramas, tá? 226 metros. Para confeccionar a minha peça, que ficou no comprimento de 1,20 m, eu gastei ali aproximadamente 600 metros de fio. Belezinha? Bom, pessoal, vocês também podem estar confeccionando com outra linha, fio charme, ou um fio 8, ou barbante Apollo, Duna, né? Vai ficar muito linda a sua peça. Caso você queira fazer maior, deixa eu só explicar aqui para vocês. Vocês podem aumentar a quantidade de correntinhas, tá? E lembrando que cada vez que você for aumentar essa peça, você tem que aumentar a combinação de um triângulo como esse. Sempre termina com meio, mas se você for aumentar, você vai ter que aumentar a quantidade de correntinha que ocupa esse triângulo inteiro, tá bom? O legal é você sempre fazer uma quantidade de correntinha maior e aí vai preenchendo os bloquinhos, aí depois você pode arrematar o restinho da correntinha que sobra, tá bom? E para um comprimento maior, é só você dar sequência, continuando todo o desenho da sua peça. Nós vamos precisar de agulha 3,5 para trabalhar o fio 6. Trena para estar medindo, né, a quantidade de carreiras, o tamanho que você gostaria. Tesoura para remate. Aqui eu utilizei essas contas, tá vendo? Você pode utilizar da sua preferência, pode ser de madeira, pode ser pérola, a que você tiver à disposição. E também um pedacinho de papelão com 13 centímetros de altura para confecções do tacéis, ok? Então é isso, todos os materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então agora, bora para nossa aula. Bom, pessoal, vamos entrar então com o Barroco Max Color Fio 6 na cor 5669. E vamos trabalhar 64 correntinhas dessa forma, tá? 64 correntinhas para dar a largura do nosso trabalho. A gente vai fazer aqui, ó, pulando a correntinha de número 64, vamos para a próxima e vamos trabalhar um ponto baixo, certo? E vamos fazer aqui, então, um ponto baixo para cada correntinha de base. Se nós tínhamos 64, pulamos, né, uma e iniciamos na anterior, com um ponto baixo, então nós vamos ficar aqui no total de 63 pontinhos baixos, tá? Um para cada ponto de base, lembrando que aqui a gente pulou o ponto de 64 para poder fazer a viradinha, ok? E vamos trabalhando assim até o final da nossa carreira. Prontinho, pessoal, trabalhamos aqui 64 correntinhas. Para dar sequência, então, a gente tem o hábito de fazer uma correntinha para virar. E aqui, nessa peça, não vamos fazer, tá? Para virar, não. Você vai virar a sua peça e no primeiro ponto baixo, você vai repetir um ponto baixo para ele novamente, sem correntinha nenhuma, tá? Um ponto baixo. Vai subir duas correntinhas. Esse ponto baixo e essas duas correntinhas transformou em um ponto alto.
Venho no próximo ponto de base e vou trabalhar o segundo ponto e no terceiro. Ficando aqui, então, um bloquinho de 3 pontos, correto? Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou repetir esse grupinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vem no próximo e repete o mesmo bloquinho. Vamos ficar aqui, ó, nessa lateral com apenas 3 bloquinhos antes da argolinha maior. Fez os 3 bloquinhos, agora vamos fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fez as 11 correntes, pula um pontinho de base, vem no próximo e vai iniciar novamente aqui o grupinho de 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer uma repetição de 5 bloquinhos, tá? Aqui nessa lateral a gente fez apenas 3 porque é o canto. Então, a gente faz um grupinho, pula um ponto de espaço, uma correntinha e vai repetir o segundo grupinho. E vamos fazer no total de 5 grupinhos iguais a esse. Prontinho, trabalhei aqui os 5 bloquinhos, eu vou repetir novamente uma argolinha de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pula um ponto de espaço, vem no próximo e vai repetir novamente o grupinho, tá? E agora, a gente vai fazer 5 bloquinhos igual a esse, 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base e vai no próximo, tá? Então, você vai repetir a sequência de 5 bloquinhos pra gente dar sequência. Certinho, pessoal? Trabalhei aqui, ó, a segunda sequência de 5 bloquinhos e já fiz a minha correntinha com 11 correntinhas, tá? E agora eu tenho que finalizar. Aqui, quando eu finalizar, vai finalizar apenas com 3 bloquinhos, igual aqui no início. Então, vamos lá, eu pulo um ponto de base, venho no próximo, vou trabalhar o primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou para o meu segundo bloquinho, fazendo 1, 2 e 3. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou para o terceiro grupinho. E você vai perceber que a quantidade que nós trabalhamos de correntinha bateu certinho, ó. Tô aqui no último pontinho baixo da carreira. Ok? Ficando dessa forma a nossa base, tá? Então, inicialmente, temos 3 bloquinhos, 11 correntinhas, 5 bloquinhos, 11 correntes, 5 bloquinhos, 11 correntes, e aqui são 3 bloquinhos, dessa forma aqui. Tá um pouquinho torto, mas conforme a gente vai trabalhando, ele vai se assentando, tá? Agora, nós vamos para a segunda carreira, vamos virar o trabalho e vamos fazer da mesma forma. Dá uma alongadinha no fio, sem correntinha, volta no ponto de base, faz um ponto baixo. Se você não quiser fazer o ponto baixo e ir direto para as 3 correntinhas, não tem problema, vai aí de acordo com o costume de cada um, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas e já vou explicar por quê. Aqui, a gente fez um ponto baixo e 2 correntes, porque representou um ponto alto. Aqui, nós vamos representar um ponto alto e uma corrente de espaço. Então, eu faço aqui, ó, 2 correntinhas para representar um ponto e uma correntinha que vai me servir de espaço. Dou uma laçada, venho no primeiro intervalo e vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos. 2 e 3. Certo? Ficando esse intervalo aqui no início. Gente, tá um pouquinho escuro, porque quando o sol entra debaixo da nuvem, aqui fica escuro, tá? Olha, uma corrente de separação, próximo intervalo, o grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, aqui, ó, eu tenho essa primeira argola de 6 correntes.
Eu vou trabalhar um ponto baixo no meio dela, só que vou fazer uma separação de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no meinho da argola e faço um ponto baixo, ok? Novamente, 5 correntinhas. Venho aqui no meu intervalo e trabalho o grupinho de 3. E faço uma corrente de separação. Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né, onde a gente tá e o que estamos fazendo. Aqui onde a gente fez essa argolinha de 11, ela vai ficar assim, ó, esticadinha mesmo, tá? Então, no início, você vai sentir que o seu trabalho tá um pouquinho repuxado, mas não precisa ficar com medo, repuxado assim, largo, né, nessa parte, mas é o efeito mesmo da nossa base. Aqui, nós vamos trabalhar bloquinho dentro de bloquinho. Então, eu faço uma corrente, vou trabalhar né, a gente já fez o segundo, o terceiro e o quarto. Certo, trabalhei aqui, ó, os 4 intervalinhos. Aqui ele vai formar um triângulo que ele vai se fechando, tá? Nesses 3 motivos aqui de square, 4, né, que a gente trabalhou. E aqui eu tenho a minha argola. Novamente, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, entro no centro da argolinha, baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto aqui, ó, para os meus motivos, né? E vou no primeiro intervalo, e vou fazer aqui os 3 pontinhos altos. Então, aqui é bem fácil, você vai seguir adiante assim, fazendo essa repetição que a gente fez. Nos bloquinhos, você vai adicionar 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos para cada intervalo. Já aqui na argola, você vai fazer 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas. E nos encontramos aqui no finalzinho. Certo, pessoal? Olha como que tá. Trabalhamos aqui, tudo certinho, bloquinho nos intervalos. E as 5 correntinhas com ponto baixo, aqui é onde é o ponto aranha, tá? E chegando aqui no final, nós vamos fazer assim, ó. Uma corrente, tá? Dá uma laçada e aqui, ó, na última correntinha do último ponto, você entra e faz um ponto alto. Dessa forma aqui, tá vendo que ficou um intervalinho exatamente, né, bem parecido com aqui o início, tá vendo, ó? Agora, a gente vai virar o trabalho novamente e não vamos fazer correntinha, eu vou seguir sempre dessa forma todas as minhas viradas. Mas é aquilo que eu falei, se você quiser fazer, né, 3 correntinhas direto, não tem problema. Volto no meu pontinho alto, em cima dele faço um ponto baixo, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Aqui eu tenho um intervalo. Como eu tenho esse intervalo, eu tenho que acrescentar aqui, ó, 2 pontinhos altos. Ah, mas você não estava colocando 3? Sim, eu estava colocando 3 nos intervalos, mas aqui é um canto. Então, o primeiro ponto do canto, ele sempre vai ficar em cima do anterior, tá? Para ficar reto aqui. Feito isso, uma corrente, vem no próximo intervalo e vai trabalhar os 3 pontos altos, tá? Então, decorem bem essa viradinha, porque nós vamos trabalhar assim a volta toda da nossa peça. Aqui eu não tenho mais, depois do bloquinho, né, não tenho mais bloquinhos para trabalhar. Observe que a gente começou com 2 no canto, com 3, ficamos com 2 e assim por diante, né? Porque o que conta são esses intervalos. Aqui, para vir para o ponto baixo, eu vou manter as 5 correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Antes do ponto baixo de base, eu faço um ponto baixo na argolinha. Repito um em cima do ponto baixo e o outro aqui dentro dessa, né, pegando pela alcinha. Então, agora, nós ficamos com 3 pontinhos baixos, correto? Novamente, 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e venho para o bloquinho. Aqui nessa parte, eu tenho 1, 2, 3 intervalo. Então, você vai fazer 3 pontos altos,
para cada intervalo, separado por uma corrente. Fez a correntinha, vai para o próximo intervalo. Terminou seu terceiro bloquinho, repete a sequência ali do ponto aranha. 5 correntinhas, uma correntinha primeira dentro da argola, a segunda, né, ponto baixo, perdão, em cima do ponto baixo e o outro aqui após o ponto baixo, ficando 3. 5 correntinhas e vai para o seu square, né? Para todos os bloquinhos, você vai colocando o grupinho de 3 pontos altos. Bem fácil, né? Então, pessoal, você vai seguir essa sequência, tá? Todos os pontos, né, aranha, você vai fazer 5 correntes, 3 pontos baixos, 5 correntes. Todos os bloquinhos é 3 pontos altos, uma corrente e assim por diante. Chegamos aqui no finalzinho, você sempre vai alinhando o ponto aranha assim, ó. Essa primeira argola tem que ficar assim, tá, gente? Então, às vezes, você vai pensar que o seu trabalho tá torto e não está. Fiz aqui a última correntinha, faço o meu último bloquinho nesse intervalo. Então, aqui no final, eu fiquei com 2 bloquinhos, exatamente como no início, tá? Para a próxima carreira, eu viro a peça, passar pra cá, faço um ponto baixo no ponto, vou subir 1, 2 correntinhas para dar espaço. Tá vendo que o meu bloquinho, ele tá adiante? Então, eu tenho que fazer uma correntinha, 3 correntinhas, dou uma laçada e venho no bloquinho. Quando eu sei que o início da minha carreira é direto 3 pontos, igual aqui, né? Eu só faço o ponto normal. Agora, quando eu tenho que deixar a argola, eu faço ponto baixo e 3 correntinhas. Aqui eu não tenho mais bloquinhos para trabalhar, apenas as argolinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e venho aqui no ponto aranha. Um ponto baixo na argola. E agora, um ponto baixo para cada um. Faço o segundo, o terceiro, o quarto e na próxima argola vai ser o quinto. Então, a gente começou com um ponto baixo, depois foi 3 pontos baixos e agora é 5. Ele aumenta de 2 em 2 porque acrescentamos um no começo e um no fim. 5 correntes e venho para a sequência de bloquinhos. Aqui eu tenho 2 intervalos, então eu vou preencher esses 2 intervalinhos bem certinho, 2 correntes e vai para o próximo, tá? Então, aonde você tiver o ponto aranha, ele vai ser trabalhado dessa forma, tá? Tem aqui o ponto aranha, você vai repetir dessa forma nos outros 2, tá? Em cada um. E o bloquinho, ó, aqui é 2 intervalos, então são 2 bloquinhos, e aqui no final é um bloquinho. Certinho, olha só. Chegando aqui no final, é aquele processo. Uma corrente, venho na última correntinha aqui, ó, e faço um pontinho alto. E vou virar o meu trabalho. Agora, nós vamos subir aqui, né? Fazemos o primeiro ponto e as 2 correntes somente porque eu tenho um intervalo. E nesse intervalo, eu só acrescento 2 pontinhos altos, ficando o grupinho de 3. Agora, pessoal, vocês estão vendo que eu não tenho mais bloquinho para trabalhar, já vou direto para o ponto aranha. E aqui nesse ponto vai ter uma alteração. Nós estávamos trabalhando com 5 correntinhas, ok? Agora, nós vamos passar a fazer 7. Por quê? Esta carreira, ela vai ser uma preparação para a outra. E na outra, a gente começa a fechar esse ponto aranha. E para fechar, a gente vai utilizar 2 pontos. Então, esses aqui que são os 5, a gente tem que manter os 5 pontos para ficar igual a parte de cima e a parte de baixo. Porque se eu não acrescentar esses 2 pontos, eu vou acrescentar o grupinho aqui em cima
ele vai comer, né? Ele vai sumir 2 pontos e a correntinha fica menor. Então, o que que eu vou fazer aqui? 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui na argolinha ainda, tá? Porque isso aqui é uma preparação para a próxima carreira que vai ter a diminuição. Vai ficar bem frouxinho aqui, tá bom? Vamos preenchendo as demais, né? Os demais pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 5 pontos baixos aqui no ponto aranha, ó. Acrescentamos o último aqui na argolinha. Então, agora a gente passa a ter 2, 4, 6 e 7. Vai fazer agora as 7 correntinhas, certo? E vai vir aqui trabalhar o seu único bloquinho de 3 pontos. Só temos um espacinho, né? Então, você coloca aqui o bloquinho. Em seguida, temos aqui um novo ponto aranha, 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6 e 7. Faz aqui, ó, o primeiro ponto alto na argolinha, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e aqui na argolinha o de número 7. E volta a trabalhar as 7 correntinhas. Pessoal, nós vamos trabalhar agora 2, 4, 6 e 7, sempre 7 correntinhas para que a gente possa fechar o nosso motivo, né? Onde temos aqui o ponto aranha. Não vai ser mais 5 por enquanto, tá? Porque aquilo que eu expliquei para vocês, né? Precisa sobrar aqui a quantidade de correntinhas, pelo menos 5 tem que sobrar, tá bom? Então, a gente vai fazer isso até o finalzinho da nossa carreira. Beleza, trabalhei até o finalzinho da carreira, fiz aqui o meu último bloquinho, o ponto baixo e subi com 2 correntinhas. Agora, eu viro aqui, faço a minha terceira correntinha para dar espaço, e agora nós vamos começar a fechar esse motivo. Então, eu dou uma laçada e aqui vai ficar o intervalo para a próxima carreira, tá? Então, eu vou vir aqui nesse intervalo, vou trabalhar 2 pontos altos na correntinha, ó, pegando por baixo da correntinha, certo? O terceiro, eu pego na correntinha de número 6, dou uma laçada, aí eu conto daqui, ó, sempre daqui que é mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e na correntinha de número 6, eu vou prender com um ponto alto, que é o terceiro do meu bloquinho, tá? Por que que eu prendo? Não corre o risco do ponto descer o restante das correntinhas, então, só 2 eu passo por baixo, tá ocupando uma correntinha, que é a de número 7, e esse daqui eu prendo na de número 6 para poder ficar preso aqui, tá? Vamos continuar com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, nós vamos começar a diminuir esse conjunto de ponto baixo. Eu pulo o primeiro, entro no segundo e vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eu pulo o primeiro ponto baixo e o último, eu não trabalho. Assim, vai começar a se fechar esse conjunto de ponto baixo. 7 correntinhas. E aqui, nós temos os nossos bloquinhos. Como ele já se fechou, né, que já tem a diminuição com apenas um bloquinho, nós vamos começar a abrir novamente. Então, você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, na de número 6, faz o seu primeiro ponto baixo. E aqui, ó, por debaixo mesmo, na laçadinha, você vai colocar os outros 2 pontos altos. Eu falei ponto baixo, né, gente? É ponto alto, viu? Vocês me perdoam aí a troca de palavras. Então, ó, ele acrescentou aqui um bloquinho e aqui também. E assim vai se fechando. Uma corrente de separação, venho aqui, ó, na lateral, na alcinha do ponto aranha, faço 2 pontos altos. E na correntinha de número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro bem dentro dela e faço o terceiro bloquinho, ficando assim. E vou dar sequência. 7 correntinhas. Chegou no ponto baixo, pulo o primeiro, entro no segundo, trabalho sobre o restante, ficando no total de 5 pontos baixos apenas, pulando o primeiro e o último. Terminou, 7 correntinhas novamente, tá?
Pessoal, vocês vão fazer essa mesma repetição, tá? Isso que a gente trabalhou aqui, você vai repetir aqui, tá? Aqui, ó, novamente, vem até a até a sexta correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entra com um ponto alto e inicia o seu bloquinho, tá? Fazendo assim. E nós vamos trabalhando dessa forma até o finalzinho da carreira. Uma corrente de separação, vem para outra lateral e repete o seu grupinho de 3 pontos altos. A gente está fechando o desenho do ponto aranha e estamos abrindo esse triângulo, ó. Ele se fechou, agora ele vai começar a abrir. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, nessa correntinha na última e faço o meu ponto alto, deixando aqui, ó, um intervalinho, exatamente como a gente também deixou aqui no início, tá? Vamos virar o trabalho. Eu vou fazer aqui o meu ponto baixo, como eu venho feito sempre, tá? Vou subir 1, 2 correntes e nesse intervalo eu já vou acrescentar o meu grupinho de 3 pontos altos, tá? Então, como a gente está abrindo os bloquinhos, eu vou fazer uma corrente e aqui desse lado eu vou fazer outro bloquinho. Então, eu faço 2. E o terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, aperto aqui para chegar na argolinha de número 6, faço meu terceiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, vem na base. Pulo o primeiro ponto baixo e vai trabalhar 3, 2 e 3, tá? Tá se diminuindo, ó. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos aumentar aqui o bloquinho. Vem na sexta correntinha, um ponto alto, 2 e 3. Agora, aqui nós temos os bloquinhos, uma corrente de separação, vem no próximo intervalo e adiciona seu segundo bloco. Uma corrente de separação, vem aqui do lado, 1, 2, e o de número 3 na sexta correntinha, certo? Tínhamos, né, agora 2 bloquinhos e agora 3, ele vai se aumentando igual de baixo. 7 correntinhas e você vai seguir novamente fazendo a mesma repetição que fizemos nesse ponto, nesse e nesse aqui. Belezinha? Assim está ficando, olha bem. Agora, eu finalizo, fiz aqui um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou fazer a terceira para eu vir no próximo intervalo e fazer o meu bloquinho. Colocando aqui o bloquinho de 3 pontos altos. E agora, vai aumentar mais um bloquinho aqui. Uma corrente, vem na argolinha de 7 correntes, coloca 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Se os pontos estiverem em cima, você dá uma puxadinha e entra na sexta correntinha, certo? E vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu pulo o primeiro ponto baixo, entro no segundo, faço apenas um pontinho, ignoro o último e subo novamente com as 7 correntinhas. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer aqui o meu bloquinho da lateral. Os 2 pontos. Uma corrente e vou preencher aqui os bloquinhos restantes. Agora, é bem fácil, gente, de vocês seguirem, né, o restante da carreira. Opa! Aqui eu tenho um nozinho que eu precisei arrematar o fio. Depois eu escondo ele sobre alguns pontos, né, para não ficar visível. Beleza? Então, eu trabalhei aqui 3 bloquinhos, eu preciso fazer o quarto aqui. Venho, faço 2 e o terceiro na sexta correntinha.
e volta a trabalhar as 7 correntinhas novamente. Olha, então, aqui, ó, está se fechando, ó, tá quase fechando, tá vendo, ó? Vai se abrindo aqui e fechando aqui. Então, agora você vai repetir o mesmo processo, 7 correntes, um ponto baixo, 7 correntes e preenche os seus bloquinhos até o final da carreira. Ok, chegamos aqui no finalzinho, eu faço uma corrente e prendo no último ponto, fazendo o meu pontinho alto. Vou virar o meu trabalho e faço aquele esqueminha, um ponto baixo, 2 correntes, entro no intervalo e adiciono 2 pontos altos, tá? Pessoal, eu falei pra vocês, né, que se quiser subir com 3 correntes, podem subir tranquilamente, tá? Vamos fazer aqui uma corrente de separação, preenchemos o próximo bloquinho. E agora, aqui também, uma corrente. Agora, a gente vai finalizar esse motivo. E para finalizar ele, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó, mais um bloquinho, que são 2 pontos altos, e o terceiro na 6ª correntinha. E, ao invés de eu ir direto, eu vou subir 11 correntinhas, quase que eu falo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vem aqui nesse bloquinho, novamente, na 6ª corrente, você vai prender fazendo um ponto alto. Opa! E os outros 2, tá? Faz 1 e 2, certo? E já vou vir aqui pro próximo bloquinho, para mim poder mostrar para vocês. Aqui na parte do bloquinho, eu vou preenchendo novamente, tá? Normal com 3 pontos altos. Aí, aqui tá o nozinho, gente, vocês não reparem que tem bastante nozinho aqui, porque eu tive que ir fazendo um teste, né? Aí, corta daqui, arruma dali. Olha, aqui o nosso ponto aranha, ele já finalizou, tá? O primeiro. E essas correntinhas aqui, 11, né, que a gente trabalhou, é para iniciar o segundo ponto aranha. Tá vendo aqui no comecinho que a gente fez bloquinhos e 11 correntinhas? Foi para iniciar ele, então ali a gente já vai iniciar a próxima. Então, você vai preenchendo aqui, ó, todos os bloquinhos, novamente, até você chegar ali na próxima. Os bloquinhos sempre são separados por apenas uma correntinha, tá, gente? Quem quiser fazer com 2, tudo bem, mas eu acho que fica mais fechadinho, né? Vou fazer aqui o meu bloquinho. E já vou passar a quantidade para vocês. Opa, deixa eu puxar aqui. Para vocês não ficarem perdidas, tá? Mas antes eu vou fazer esse aqui também. 11 correntes. 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Dou uma laçada, venho aqui, ó, na 6ª correntinha, faço o primeiro pontinho alto. E os 2 restantes. Certo, gente? Então, ó, o ponto aranha, vocês sabem que vai ser agora, né? Vamos iniciar o outro, então, você vai fazer as 11 correntinhas. Aqui no bloquinho do canto, ficamos com 3. 1, 2, 3. 11 correntes, e aqui nesse bloquinho, né, maior, que é o inteiro, você vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, exatamente aqui, ó, igual a carreira inicial. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nessa lateral menor também, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo que agora a gente tá nessa carreira? Estamos repetindo ela novamente, tá? Então, vamos finalizar mais essa carreirinha e eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Argolinhas pronta. E agora, a gente vai dar sequência à próxima carreira. Vira aqui o meu trabalho. Eu já fiz o meu ponto baixo e as 3 correntinhas, que aqui vai ser o intervalo, né, em cima do bloquinho. E venho no outro e vou preencher com os pontos. A gente tinha aqui trabalhado as 11 correntes, agora a gente vai voltar a fazer 5 correntinhas, igual lá no início, porque a gente vai abrir, né, esse ponto.
Então, a partir daqui, eu já cheguei no meu limite de bloquinho. Tá vendo que ele é 1, 2, 3. A partir do terceiro, aqui no canto, ele começa a diminuir. Então, aqui eu só venho até o último intervalo do bloquinho. E agora, eu vou começar a trabalhar esse ponto aranha aqui nessa argolinha de 11 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui no centro da argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou começar a diminuição desse triângulo. Então, eu não trabalho mais aqui na alça enquanto eu estiver trabalhando com 5 correntes. Eu venho direto para o intervalo entre um bloquinho e outro. Se eu tinha 5 bloquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Como eu estou diminuindo ele, então, eu vou passar a ter apenas 4 bloquinhos, ó. Fiz o segundo, o terceiro, uma correntinha e o quarto. Fiz o quarto, vou trabalhar ali a minha alça de 11 correntinhas com 5, tá? Então, ó, fiz aqui o quarto, ele tá diminuindo, tá se fechando. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 e 5, pego aqui na alça e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e volto a trabalhar aqui o meu motivo, né, o triângulo, fazendo aqui os 3 pontinhos, ó. E vai subindo, né, para poder pegar o formato bem certinho. Vou trabalhar mais esse e volto com vocês. Ok, pessoal, prontinho. Cheguei aqui no final da carreira, da mesma forma que eu deixei o intervalo aqui no início, aqui no final também. Agora, é uma repetição que vocês vão seguir, tá? É bem simples, não tem necessidade de a gente fazer junto, porque nós vamos repetir tudo o que a gente trabalhou aqui, tá bom? Então, aqui, ó, você vai sempre olhar aquilo que a gente já fez. Estamos na segunda argolinha do ponto aranha e vamos para a terceira. Então, você vai olhar aqui. Ah, eu trabalhei um ponto baixo. Na próxima será 3, porque é um ponto baixo na argola, um ponto baixo sobre o ponto baixo e um na outra argola, sempre fazendo o aumento. E você vai acompanhar. Então, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 argolinhas de corrente aqui do ponto aranha. E quando você chega na quinta, que a gente tem o aumento de 7 correntes, porque a gente prepara para a próxima carreira, onde vai ter a diminuição do ponto aranha, tá? Então, você sempre vai seguir essa lógica e acompanhando. Não esqueça, né, de fazer as 7 correntinhas quando for fechar o ponto aranha, tá? Aqui o triângulo é da mesma forma, ele começa se fechando, depois ele abre, depois ele fecha novamente até o final do trabalho. O comprimento é você que escolhe o tamanho que você quer. Eu vou estar colocando um tassel no final da peça, então você vai ter ali, né, um comprimento a mais por causa do tassel. Mas a receita você vai continuar a quantidade de carreiras que você quiser. Na minha peça, eu vou trabalhar 8 motivos de ponto aranha. Então, esse é o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? E aqui na parte, né, do square, do triângulo, eu vou trabalhar 9, tá? Contando com esse meio aqui, ó, né, que aqui ele está só pela metade. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 até chegar no 9, que vai dar a mesma quantidade de ponto aranha, que vai terminar no 8, tá? Eu vou trabalhar o meu e eu vou parar aqui, ó, na carreirinha, aonde eu estou, né, com essa argolinha aqui, ó. A última onde tem um ponto baixo, tá bom? Então, nós se encontramos lá. Qualquer dúvida, pode voltar o vídeo e rever, que é o mesmo processo, todo o caminhar da nossa base. Ok, pessoal, trabalhei aqui toda a minha peça. Ela ficou bem comprida. Olha que lindo que fica esses pontos, né, gente? Aqui é o início, ó, e fui trabalhando. Eu executei aqui igual eu falei pra vocês, tá? Eu fiz 8 desenhos, né? Desenhos aranha subindo. E aqui na parte do square, né? Do triângulo, ele dá no total de 9, porque a gente para na metade, ó. Completei 8 motivos em aranha, eu parei aqui
não vou aumentar mais. Então, agora, ó, eu vou dar sequência aqui com vocês, ó. Trabalhei 1, 2, tem o terceiro grupinho. Deixa eu finalizar aqui, ó, o terceiro, pegando aqui no sexto, na sexta correntinha, tá? Ao invés da gente, né, subir aqui com aquelas 11 correntinhas, nós vamos fazer apenas uma. Faz uma correntinha, vem aqui para fazer aqui, ó, na sexta corrente, o seu square novamente, porque aqui a gente vai fechar para dar acabamento na nossa peça. Tá? Então, aqui essa carreira vai ser só bloquinhos e uma corrente, ó. Vem no próximo bloquinho, trabalha os 3 pontinhos altos, normal, até você chegar no pontinho aranha novamente. Chegou aqui, ó, no próximo motivo, faz uma correntinha de separação, vem aqui na argolinha de 7 correntes e trabalha o primeiro, o segundo ponto e o terceiro na sexta correntinha, tá? Faz uma correntinha apenas de separação e vem aqui, ó, na sexta corrente e faz o ponto alto. E os 2 pontinhos restantes. Então, assim, a gente vai fechar a nossa peça, tá? Nós vamos trabalhando assim até o final da carreira, fazendo os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Olha como que vai se fechando aqui, ó, exatamente como iniciamos, né? Lembra que nós iniciamos aqui, ó, com uma carreirinha, né? Com essa carreirinha aqui, ó, que é só bloquinho, tá? Então, a gente vai fechando. Beleza, trabalhei aqui todos os bloquinhos, fiz o último aqui, tá vendo? Agora, eu viro a peça e vou trabalhar aqui a carreirinha de ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira. Então, eu tenho 3 pontos altos, é um ponto baixo para cada um. Eu tenho uma correntinha, um ponto baixo na correntinha, tá? E assim a gente não tem aumento e nem diminuição, é pontinho sobre pontinho para finalizar a última carreirinha aqui do comprimento da nossa base. Chegamos aqui no final, trabalhei ponto para cada ponto de base, tem aqui a última correntinha, eu vou entrar sobre ela e fazer o meu último pontinho baixo. E aqui eu vou travar o fio, tá? A nossa carreira, você tanto escolhe qual lado você quer que fique pro lado direito, tá? Eu prefiro que o ponto alto inicial fique para o lado direito. Então, agora, ó, como vocês podem observar, a gente tá aqui pelo lado de cima, eu arrematei aqui, e os meus pontos baixos, eles estão do lado avesso, virado para mim, porque eu quero que essa primeira carreirinha fique no lado direito, tá? Então, aqui nós temos o primeiro ponto baixo. Faz o nozinho tradicional e entra aqui, ó, do ladinho desse ponto baixo, e você faz um ponto baixo também. Nós vamos descer essa lateral da nossa peça, tá? Dou uma laçada na agulha, venho no próximo intervalo. E aqui eu vou fazer um bico bem simples, vocês podem fazer outros também, tá? É bem simples aqui. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos, certo? 3 correntinhas e dou uma laçada. Aqui, ó, nesse terceiro ponto alto, eu entro abraçando ele, coloco mais 2 pontos altos. 2 pontos, beleza? Ficou assim. Dou outra laçada e entro aqui no intervalo e adiciono 3 pontos altos, no mesmo intervalinho, ó. Opa, e o terceiro. Ficando assim, ó. É como se fosse um ponto picô, só que ele fica maior, ele fica mais pontudinho por causa dessas 3 correntinhas e esses 2 pontos altos deitado. Aí, eu venho aqui no intervalo e vou adicionar um ponto baixo. Porém, lá no finalzinho da minha carreira, vai ter uma modificação. Vai faltar, né? Vai faltar quadradinhos para eu fechar exatamente como eu comecei. Então, eu vou fazer essa adaptação aqui no começo. Mas quando você for fazer sua peça, principalmente se você for fazer maior ou menor, você sempre conta
a quantidade de intervalinhos que você tem. Você sabe que o ponto baixo vai ficar aqui na carreira, né? Na pontinha. Então, você conta sempre bico, ponto baixo, bico, ponto baixo. Que aí, quando chegar lá no último intervalo, tem que dar outro bico igual a esse. Aqui não vai dar. Então, para não ficar essa alteração lá no final, eu vou fazer essa alteração aqui no início. Em vez de eu fazer um ponto baixo nesse intervalo, eu vou fazer aqui, ó, tá? Bem aqui no grupinho, faço um ponto baixo e já vou fazer aqui, ó, repetir o meu bico novamente nesse segundo intervalo. Só aqui que eu vou fazer assim, tá? Eu estou fazendo isso aqui no começo porque aqui é a ponta da peça. E lá, geralmente, quando a gente vai bater uma foto, quando a gente vai colocar na mesa, é sempre o início do trabalho que fica mais à mostra, né? Mas mesmo a gente fazendo essa alteração aqui, vai ficar bem discreto, tá bom? Eu repetir aqui o meu bico, fiz até rápido, né, gente? Não repassei com vocês, vou repassar no próximo, ó. E fica assim. Agora sim, eu venho no próximo intervalo, coloco um ponto baixo. Então, a partir daqui, apenas essa modificação que tem um ponto baixo aqui no bloquinho. A partir do segundo bico, o ponto baixo é no intervalo, assim como o bico, ó. Um ponto baixo aqui, já venho para o próximo intervalo e vou fazer aqui o bico. 3 pontos altos, 3 correntinhas. Vou abraçar aqui o meu terceiro ponto alto com 2 pontos. Volto no intervalo e acrescento 3 pontos altos. Terminou, vem no intervalo, né, no espacinho e um ponto baixo. Uma laçada, vem aqui no outro e repete o bico novamente, da mesma forma que a gente tem feito, tá? Vai faltar, deu alteração, não vai dar mais porque a gente regulou aqui. Agora, se você for fazer o seu trabalho, né, mais comprido, pode ser que bata o bico certinho, tá? E mesmo se eu fizesse uma carreirinha a mais, não iria finalizar igual o começo, ia ficar desproporcional, tá bom? Então, só aqui que tem essa alteraçãozinha. O restante, você trabalha apenas nos intervalos. Eu vou fazer toda a minha lateral e volto com vocês. Certinho, pessoal, trabalhei toda a lateral com esse bico. Olha como que fica. Bem legal, né? E cheguei aqui no último. Aqui eu terminei exatamente como eu falei pra vocês. O bico bate aqui no final. Sempre trabalhando nos intervalinhos, tá? Então, aqui, ó, quando você termina de fazer esse último bico, você vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vai adicionar dois pontinhos baixos no mesmo lugar. Adicionou os dois, dá uma laçada, ó, e vem no primeiro intervalo e vai trabalhar o seu bico. Dá uma alongadinha, porque ele tem uma carreirinha de ponto baixo aqui, por isso que eu não me importei dessa carreirinha ficar pelo avesso, porque o bico tampa, tá? 3 correntes, volta no terceiro ponto alto, trabalha 2 pontos para ele e volta no intervalo e coloca 3 pontos, tá? Eu gosto desse bico porque ele fica bem alongadinho e dá um caimento na peça. Olha, então termina assim. Aí você vai dar continuidade aqui nessa lateral menor, fazendo o mesmo esquema. Primeiro intervalo, um bico, segundo intervalo, um ponto baixo. Fez o ponto baixo, dá uma laçadinha, vem no próximo intervalo e vai iniciar o bico. Esse terceiro intervalo, ele dá aqui, ó, na direçãozinha do ponto aranha, tá bom? Então, você vai trabalhar toda a extensão do seu trabalho, fazendo esse acabamento. Nada impede de você fazer outro também, tá? Essa carreira vai bater certinho, chegou aqui no final, um bico, 2 pontos baixos, e aí você vem fazendo essa lateral. Essa lateral, quando você chegar no final dela, você vai fazer aqui, ó, essa alteração, tá? Que nem a gente fez aqui no comecinho. Penúltimo intervalo, um bico, e o ponto baixo vem nesse penúltimo bloco. Aí, preenche 2 pontos baixos e vai completar
a lateral menor. Ok, pessoal, trabalhei toda a volta, tá vendo? As duas laterais, fazendo todo o bico na lateral maior e também fiz aqui na minha lateral, né, menor. E aqui eu fiz aquele mesmo processo que eu falei pra vocês. Ao invés de eu ir direto com ponto baixo no intervalo, eu fiz nessa última, né, casinha, na penúltima de 3 pontos altos e preenchi pra ficar certinho as duas partes, tá? E aqui, para finalizar, fizemos o último bico. Aqui, ó, nós temos o ponto baixo inicial. Você vai entrar no mesmo intervalo, vai fazer um ponto baixo, vai virar o seu trabalho. E aqui, ó, o primeiro ponto inicial, você entra e puxa essa laçadinha aqui atrás e vai travar o fio. E assim a gente finaliza o bico da nossa peça. Aqui eu vou esconder entre os pontos esse fio, junto aqui com o fio inicial do bico, tá? E nós vamos estar cortando, e aqui a pontinha que sobrar, a gente pinga um pouquinho de cola, né? Pra poder fazer o acabamento. Agora, pessoal, vou estar ensinando vocês a fazer esses tasséis. Olha que lindo que fica a peça, né? A gente vai fazer e colocar. Lembrando que é opcional, se você não quiser, né, adicionar na sua peça, você não precisa. Eu indico que você coloque, porque fica um charme, fica muito linda a peça, né? E aí vai dar um algo a mais aí na sua peça. Então, vamos lá. Vamos precisar de um pedaço de papelão. Aqui ele tem 13 centímetros de altura. Eu vou pegar o meu fio, tá vendo assim? E vou passar ele. Eu preciso de 10 fiozinhos desse, tá? Tanto desse lado quanto desse. Então, eu vou fazer aqui 10 voltas, porque eu vou ensinar apenas um tassel pra vocês. Mas nós vamos precisar de 16, tá bom? Eu dei um pouquinho a mais que 10 voltas, porque eu utilizo também o fio para fazer a amarração, né? E você vai fazer bastante volta, tá, gente? Aí depois é só você ir separando de 10 em 10. Aqui embaixo eu vou cortar. Corto aqui. E vou separar aqui 10 fios. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. 10 fios. Se você quiser um tassel mais cheinho, você pode adicionar mais, tá? Você vai pegar um fio sozinho, vai colocar aí em cima da sua mesa, certinho, e vai colocar esse tassel assim, tá? E aqui, nós vamos dar um nozinho, assim, tá? Só pra poder firmar. E você vai pegar um segundo fio, vai passar aqui dentro dessa argola esse segundo fio. Certinho. E também vai fazer um nozinho aqui na ponta. Faz 1 e 2, ok? Ficando assim. Agora, aqui, essa parte que a gente amarrou, a gente vai, né, alinhar tudo certinho. Você sobe um pouquinho mais pra cima e vai ajeitando pra que fique bem certinho, tá? E deixa assim, ó, um espacinho mais ou menos assim. Feito isso, eu vou dar umas voltas com esse fio aqui que eu amarrei, pra poder ficar um detalhe aqui, ó, tá vendo? Assim, mais ou menos, ó. Aí, eu viro pelo lado avesso. Faço aqui 2 nozinhos prendendo. Pego a minha agulha de crochê, entro aqui por dentro, ó, e trago esses 2 fios de cima para baixo. Dessa forma, ó, ficando assim, tá? E aí, eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Corto aqui pra não ficar essa pontinha menor aparecendo, tá? E aqui, eu ainda vou colocar as minhas bolinhas, que essas daqui, ó, são douradas. Olha só, gente, são uma gracinha. Eu gostei bastante. A cor também, ela é um dourado, assim, não tão dourado, é quase um rose gold dourado. Mas é linda, né? Então, a gente vai passar aqui, nesses 2 fios da ponta. Deixa eu unir aqui. Assim, ela tem um espaço bem grande, mas você pode escolher de madeira. Eu queria de madeira, mas eu não achei.
Aí eu vi essas aqui, eu falei assim, ah, é linda. Então, aqui, gente, a gente só vai, né, acertar depois, né, aqui, cortar aqui, né, certinho e prender lá. Como eu já tenho quase, né, todos os meus tasséis aqui pronto, eu já posso tirar a medida aqui e cortar do mesmo tamanho aqui, tá? Mas eu vou fazer a aplicação antes com vocês, depois eu corto tudo junto. Você vai pegar a sua parte, né, a parte menor, vai pegar o seu tassel, e vou passar aqui a bolinha novamente, porque ela sai, né? Aí, eu passo aqui, ficando as duas pontinhas pra frente. Tá vendo esses bicos que nós trabalhamos? Nós vamos prender nele. Então, é bem simples e bem fácil, ó. Você tem aqui, ó, vou pegar qualquer um desses bicos. Você tem aqui, ó, as 3 correntinhas na ponta do bico. Você entra e puxa essas 2 laçadinhas pra frente, tá? Então, você pega de trás para frente. Ficou essas 2 alcinhas aqui, é importante que o fio não seja muito curto, porque senão você não consegue fazer a amarração, tá? Passe o seu tassel para cima da sua peça, ó, para cima, ok? E aí, ó, você vai amarrar aqui por trás, tá vendo, ó? Seu tassel tá assim, você passa ele pra frente e vai amarrar aqui atrás, fazendo 2 nozinhos, ó, 1 e 2. Observe que a bolinha ficou pro lado de baixo do tassel, tá? Tá vendo, ó? Ficou aqui desse lado e a amarração aqui. Agora, você vai pegar esse fiozinho que sobrou e vai esconder dentro de alguns pontinhos. Você esconde ele, você pode cortar o excesso e colar essa pontinha para que não desfaça na hora que a cliente for fazer a lavagem da peça, tá? É bem simples. Você vai cortar aqui a pontinha, tá vendo? E colar aqui. Mas você pode fazer isso tudo de uma vez, depois que você amarrar todos os tasséis, ok? Ficando assim, ó. Agora, eu vou amarrar mais um, para que vocês possam ver. Vou amarrar aqui. Esse aqui ainda tenho que alinhar a pontinha. É o mesmo esquema. Entra aqui, ó, entre as correntinhas com a agulha e puxa o fio para frente, as 2 alças, abra ela, joga esse tassel para cima do trabalho e vai fazer aqui 2 nozinhos. Fez o nozinho, esconda o fio, ok? Então, aqui nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tasséis. Você vai fazer isso dos 2 lados da sua peça e depois é só cortar o excesso. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Bom, pessoal, assim ficou a nossa peça, como vocês viram aí no vídeo, ficou maravilhosa. Eu gostei muito de confeccionar, ela é super rápida, gostosinha de trabalhar, né? E eu espero que vocês também tenham gostado. Caso vocês queiram fazer maior, vocês podem continuar seguindo o desenho, tá bom? Para que a sua peça tenha o tamanho que você queira, ok? Aqui eu precisava fazer exatamente com 1,20 m, por isso que eu não prolonguei o vídeo, tá bom? Então é isso, não esqueça de avaliar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Um grande beijo, fiquem com Deus!